Hoje, na Roda com Psicólogos, estamos recebendo Kenji Sakamoto. Olá, pessoal. E o psicólogo do momento, o psicólogo Rossandro Klingen. É isso, Rossandro? Exato, prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença aqui. Fiquei muito grata por você ter aceito o convite. Uma honra a gente ter uma personalidade tão forte aqui. Que isso. Dentro do programa. Somos todos profissionais trabalhando para fazer o nome das nossas ciências, no caso da psicologia, que tem uma contribuição tão importante a dar para a sociedade, ainda mal compreendida, tanto por psicólogos mesmo, quanto pela população em geral. E eu fico feliz que novos canais como esse estejam surgindo para que a gente possa levar essa informação de mais qualidade para as pessoas. Eu tenho acompanhado a sua trajetória e tenho observado os vídeos que você tem postado em relação à área da saúde. Você fala muito sobre educação, né? Exato. Como que você vê a educação hoje, Rossandro? Então, a gente tem... A educação, a escola é a primeira instituição que sente e que percebe os filhos das famílias que chegam lá. Então, o que a gente tem? Se as famílias estão educando os seus filhos a contento, a escola vai perceber isso. Se não, caso contrário, ela também percebe. Pela sensibilidade, já que a escola não é um ente em si. A escola é composta de seres humanos, os professores, os educadores de modo geral. O que a gente tem visto? Hoje, uma das profissões que mais adoece é a profissão de educador. Porque, lamentavelmente, muitas famílias não têm conseguido cumprir com o seu papel de educar seus filhos, de passar para eles valores, disciplina, aquilo que norteia a formatação do caráter e da personalidade de uma criança. No momento em que a família não cumpre com esse papel, a escola sente todo o peso de não estar conseguindo receber os filhos bem educados. E se o filho, por exemplo, não respeita seus pais, como consequência natural, ele não vai respeitar os professores. E, obviamente, também não dá valor àquilo que o professor oferece, que é o conhecimento e a educação. De tal modo que, embora os pais peçam para que a escola seja uma segunda família, a escola só pode ser uma segunda família se a família for uma primeira escola. E isso não tem acontecido, lamentavelmente. Eu vi em uma das suas entrevistas você falando que o pai não pode se colocar apenas no lugar de amigo do filho, né? Uhum. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre esse assunto, porque hoje o que muito se ouve é os pais precisam ser amigos dos amigas, filhos. né, dos filhos. Isso tem a ver, Angela, com o fato de que as famílias do passado havia uma distância muito grande dos pais, especialmente o pai em relação aos filhos. Então, naturalmente, por um avanço natural, uma sociedade que fica mais democrática, as pessoas começaram a perceber a necessidade de que esses pais tivessem uma relação mais íntima e mais afetiva com os filhos, e não como aquele general do passado. Isso posto é muito interessante e tem dado uma grande contribuição na relação dos filhos com os pais. Acontece que alguns pais exageraram nesse mergulho em busca de uma intimidade maior com o filho e perderam a função de pai e viraram amiguinhos. Então, eu sempre digo que amigo é uma função ordinária, não no sentido de ordinário, mas no sentido de que ela é comum. Ou seja, você tem vários amigos, mas pai e mãe você só tem um. Então eu não posso abrir mão de uma função que é única, né, que é minha, para que me tornar um amiguinho de condomínio, um amiguinho de colégio. Não, eu sou aquele que claramente sou seu pai ou sua mãe, e que ocupando essa função eu posso ter com você uma relação mais amistosa do que eu tive com meu pai, por exemplo, mas eu não vou perder o meu papel preponderante, que é o único que eu tenho para te dar, e somente eu posso te dar, que é o de pai e que é o de mãe. É nesse sentido que eu digo sempre que nós não podemos abrir mão da função, né, de ser pai e mãe para ser amiguinho. Nós podemos ter uma relação mais amistosa com os filhos, mas jamais abrir mão desse papel de pai e de mãe. E hoje, como resgatar essa autoridade que o professor perdeu dentro da sala de aula? Então, na verdade, os professores estão pedindo socorro, porque primeiro, muitas vezes os pais dizem na escola, quando vão matricular os filhos, que querem contar com o professor na educação dos seus filhos. Muitos professores escutam um mantra dos pais, às vezes chegam com crianças pequenas e o mantra é: por favor, me ajude, eu não sei mais o que faça com essa criança. E quando você olha, é uma criança mesmo. E aí você se pergunta, tanto psicólogos como psiquiatras como professores têm que lidar com isso, e a gente se pergunta, o que faz um ser adulto não conseguir mais lidar com uma ser criança? Aí você percebe que há uma certa incapacidade, você perdeu competências, esses pais perderam competências. Mas aí tudo bem, eles chegam na escola dizendo que vão querer nossa colaboração como educadores. E quando finalmente aquele educador tenta fazer com aquela criança que o pai e a mãe não têm feito, ao invés de receber o apoio e o agradecimento, muito pelo contrário, recebem agressão e desrespeito. E o que pode fazer com que um professor que, tentando cumprir um papel de um pai e de uma mãe que não fazem o seu papel, ao invés de receber o agradecimento e o apoio, escutam: você não pode fazer isso com meu filho, quem você pensa que você é, eu vou lhe denunciar, eu vou lhe processar.
A única coisa que pode consolar um professor na hora dessa é pensar assim, poxa, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Porque ele está sendo meu aluno, mas vai ser sempre filho dessas pessoas e elas vão sentir, no momento amargo, o preço da omissão que tem tido na educação dos filhos. Você sente isso, né, Kendi, na sala Sim, de aula, como professor exatamente. universitário, né, Kendi? E fora isso mesmo, eu tenho vários amigos professores que falam, hoje, atividade sexual começa bem na adolescência. Muito cedo. É muito cedo. Então, o professor lidar também com aquilo lá, com todas essas coisas assim, é um pouco difícil. As drogas entram nas escolas de uma forma muito fácil. E a referência também, teve uma ocasião que eu trabalhei alguns anos em Brasília, o pai e a mãe trabalham em órgãos públicos e deixam os filhos, por exemplo, com a empregada. Então, o espelho modelo que os filhos vão aprender é o da empregada. Né? Que muitas vezes não é tão bom quanto deveria ser. Claro que às vezes tem empregados que conseguem educar melhor que os pais. Sim, né? exatamente. Não é que a gente está aqui generalizando, Exato. bem claro isso, não é nem a mesma condição social delas que as torna incapazes, muito pelo Sim. contrário. Muitas têm, e como tem muitos valores morais, mas sem sombra de dúvidas, o que eu estou entendendo que você está querendo dizer, Kendi, é que não se terceiriza a educação. Exatamente. Né? Ou seja, a gente não pode pegar a educação dos filhos e terceirizar a outros. Eu falo sobretudo da educação moral dos filhos. Eu sei que muitos pais têm uma realidade que de fato os obriga a estar fora de casa e que desse modo eles têm que ficar com alguém. Mas também está muito claro que é importante que quando você chega em casa você procure saber o que aconteceu no cotidiano, porque também as muitas pesquisas feitas sobre isso na área da psicologia têm mostrado que é muito mais do que a quantidade de tempo que eu passo com o filho, mas muito mais a qualidade. Não querem dizer que uma quantidade não é bom. Claro que se eu puder passar mais tempo com meu filho, ótimo, mas não é uma realidade para todas as pessoas. A maioria de nós tem que trabalhar 2 expedientes, quando não 3, mas é importante que nós tenhamos momentos com os filhos. Momentos que têm sido perdidos, porque quando finalmente chega em casa, cada um vai para a sua rede social e seu smartphone. Exato. E aí, no momento em que eu finalmente chego em casa e eu posso repassar o dia do meu filho na escola, ou mesmo em casa com essa pessoa tão generosa que cuida do meu filho, eu me equivoco ao ignorá-lo, ele a mim, né, reverberando o meu exemplo, e não olha para mim porque cada um está com seu smartphone, curtindo sua rede social, ou uma piada do WhatsApp, e eu não estou observando, por exemplo, as nuances de uma educação de filho, por exemplo. Ele chegou mais calado da escola, ele demorou mais no quarto do que ultimamente, ele jantou com um semblante mais fechado, que indica que está acontecendo alguma coisa, já que crianças e adolescentes comumente não chegam em casa e desabafam. A gente meio que tem que estar lendo, interpretando o seu semblante, suas nuances emocionais, e eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver o tempo inteiro conectado. Eu vou desconectar-me da família e me conectar com o virtual, perdendo quem está do meu lado e precisa de mim. É verdade. O que falta na educação hoje, na sua opinião? Então, falta o compromisso real de entender que quando você tem um filho, filhos, você tem um dever para com eles. E nós sabemos que no momento em que nós ficamos em pé, seres humanos se tornaram eretos, as crianças nasceram mais cedo, porque para que as mulheres sobrevivessem ao parto, a criança tinha que nascer antes do tempo. Com isso, o cérebro humano ele começou a precisar ser desenvolvido após o parto. Nós somos o único animal que nós não nascemos pronto. Isso é muito legal, porque essa plasticidade neurológica nos deu capacidade, por exemplo, de inculcar tudo que a gente tem hoje, que é a civilização, a história e a cultura humana. Significa dizer que quando o bebê nasce, ele precisa de cuidado durante muito tempo ainda. Exato. Não é somente depois do parto que está tudo resolvido. A partir dali começa uma nova etapa, não mais apenas essa formatação orgânica, mas da construção desse psiquismo, dessas emoções, para que essas crianças no futuro possam lidar com as dificuldades da vida, as perdas e as frustrações, e possam desenvolver com essa educação afetiva e comprometida a resiliência necessária para que elas possam suportar a vida com todas as dificuldades que apresenta para qualquer um de nós. Qual a importância da educação religiosa na formação do caráter do ser humano? Então, existem várias pesquisas, né, que mostram o fato de que hoje em dia a educação religiosa ela contribui, independente de qual seja a religião. Sim. E é importante que se diga isso. Mas é importante que se tenha, não é? É uma grande colaboração. Digamos que, de um modo geral, nós temos um mundo que tem um conjunto de valores equivocados e que, de alguma medida, as religiões oferecem um panorama moral mais significativo. O que não quer dizer que eu, por exemplo, imagine que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, significa dizer que minha família está condenada a não ter uma educação moral? Não, muito pelo contrário. Eu conheço famílias que os pais não acreditam em Deus, são ateus, mas dão aos seus filhos uma educação moral extremamente consistente.
O que está querendo se dizer aqui é o seguinte, é que de algum modo, e está muito claro em várias pesquisas, e aí a gente não teria tempo aqui, nem é o objetivo até que não é academia, mas que existem várias pesquisas que mostram que a educação religiosa infantil, em que as crianças participavam da religião dos pais com os pais, ou seja, não adianta eu deixar meu filho numa religião e depois ir para o shopping e deixar ele lá, ele tem que ver que aquilo também é um valor para mim. Participar, né? Ele tem que ver que o meu pai e minha mãe participam deste sistema de crenças e que eu também estou com eles junto com esse sistema de crenças que oferece um conjunto de valores e esses valores eles vão me ser colocados à disposição de um tal modo que quando eu chego na minha fase mais madura, quando vem alguma das possibilidades de desvio de caráter de conduta, aquilo vem como referência e me ajude a evitar a queda. Então seria uma colaboração consistente, uma colaboração a mais nesse complexo sistema e nesse grande desafio que é educar almas humanas. Referente aos idosos, Rossandro, agora partindo para a gerontologia, o que você acha que os avós têm um papel significativo na educação dos netos? Tem, para estragar ou para ajudar, né? Porque a balada com a neta, e aí você então, os avós podem estragar ou ajudar. Diferentes gerações aí. A gente sabe muito bem que, eu digo sempre que aquele sofá que quando você era filho não podia nem sentar, porque seu pai dizia, não pise nesse sofá. Quando você tem filho e leva lá, ele começa a pular no sofá do seu pai, e você tenta, não faça isso, lá vem o avô e diz, não, deixe ele lá. Né? Quer dizer, por quê? Por que ele faz isso? Porque o avô ele já educou o filho dele, que é você. Isso. Então, ele quer curtir o neto. Natural que o avô ele vá curtir o neto. Acontece muitas vezes alguns problemas, Kendi, quando a gente tem um caso, por exemplo, de pessoas que moram com os pais, tiveram filhos e moram com os pais, então os avós também criam, mas também dependem economicamente desses avós, dos pais. E aí há um conflito entre a educação que eu quero dar ao meu filho e a educação que os meus pais querem interferir do meu filho, já que eu moro com eles. Se eu dependo economicamente deles, eu vou ter que ir com negociação de pais. Exato. Mas se não, eu tenho que deixar muito claro, olha, é o seguinte, aqui é o seguinte, vocês me educaram e vocês não deixaram que ninguém interferisse na educação que vocês me deram. Então, por favor, me permitam fazer o mesmo com meu filho. Porque, obviamente, não é com a intenção de estragar de jeito nenhum, mas muitas vezes nós temos crianças que começam a gostar tanto da forma como os avós os educam, com muito mais liberdade, muito mais possibilidades, que querem sair da casa dos pais, os pais deixam. É abuso, né? Aí vão ser criados por avós que vão mimar profundamente e vão estragar, a gente sabe isso. Então, as gerações ela têm papéis a cumprir e, claro, os avós também colaboram com a educação. É claro que a gente percebe comparativamente com o passado, que quando a gente chegava na casa dos avós, eles reforçavam em mais o que os nossos pais colocavam como valor. E hoje em dia, alguns avós, eles vão de encontro ao que os pais colocam como valor. Né? Essa avó que não quer envelhecer, digamos assim, quer ir pra balada com a neta, quer colocar uma roupa curta, aquelas roupas desfiadas. Como que você enxerga essa avó, né? É totalmente diferente do padrão de vó, da cadeirinha de balanço, que faz a macarronada para os netos aos domingos. Como que você enxerga assim? Eu acho que faz parte da sociedade que a gente avança para novos modelos, novas formatações, e aqui não cabe julgamento se a avó que está com a sainha rasgada... Mas há uma negação do envelhecimento? Você sente isso? Primeiro, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Angela, é que quando eu tinha, por exemplo, 10 anos de idade, e que alguém me falava de alguém com 50 anos, era uma pessoa muito envelhecida. Exatamente. E daqui a 5 anos... Não tinha longevidade. E aí, daqui a 5 anos eu faço 50 anos. E comparativamente com as pessoas que de 50 anos, que quando eu era criança existia, eu não me sinto tão velho. Então as pessoas hoje elas não envelhecem tanto como no passado. De modo, e também tem uma vida mais longeva. De tal modo que certos comportamentos que não cabiam no passado, eles são mais cabíveis hoje em dia. De um modo geral, a avó querer ser mais jovem não é um problema. O problema é quando ela não quer, e aí você foi muito certo ao dizer, aceitar algo que é inexorável, que a gente está envelhecendo. Sim. Bom, o senso de ridículo vai de cada um. Exato, Tem mulheres que são com mais de 50 anos ficam extremamente bem elegantes, com roupas de jovens, e tem outras que ficam bastante questionáveis. Mas aí é uma opção que cada pessoa tem de perceber o quanto está sendo uma pessoa que está condizente com sua idade ou não. Eu acho que a gente tem liberdade de expressão para isso. Obviamente que no passado nós tínhamos a ideia de que as filhas queriam parecer com as mães, hoje em dia as mães querem parecer com as filhas. Mas isso tem a ver com digamos assim, esse mito, esse canto da juventude como a idade ideal para ser feliz, que na verdade é uma grande bobagem, porque toda idade apresenta a possibilidade de ser feliz e toda idade tem uma perspectiva de aprendizado e de compreensão do mundo que não se pode perder, tanto na infância, como na adolescência, como na idade adulta, como na maturidade. Nós temos em cada etapa da vida aspectos e ganhos emocionais que nós devemos aceitar
né? E isso é muito importante. E claro, você pode ao longo desse processo também cuidar, fazer plástica, o que você quiser, para se sentir melhor, né? Faz parte. Ô, Sandra, a gente vê que você tem muito conteúdo, domina muito bem a forma de comunicação, tá? Isso se deu nos seus estudos, quando você resolveu migrar também para ser um grande palestrante. Como é que foi esse processo? Então, foi completamente inesperado. Na verdade, eu era extremamente tímido e nunca gostei de estudar. Interessante. Inclusive, eu falo isso nas palestras para que os alunos entendam que é possível dar certo mesmo. Acontece que a minha mãe, ela deixou bem claro para mim que eu tinha que estudar não porque eu gostava, mas porque era necessário. Então, ela me ensinou que eu não estudo porque eu gosto, eu estudo porque é necessário. Você perguntar para mim, Rosana, você prefere ficar lendo um livro de filosofia profunda ou assistir 10 episódios de The Walking Dead? Eu prefiro assistir 10 episódios de The Walking Dead. O problema é que ao assistir 10 episódios de The Walking Dead não me dá nada, não me acrescenta nada na vida. Mas ler me acrescenta. Então, eu sei o seguinte, que existe um resultado com o conhecimento. Então, eu comecei a buscar o conhecimento porque eu vi o resultado dele. Agora, falar em pouco foi um trauma. E aí eu vou contar para vocês, eu estava... Você comunica muito bem. Sim. Você tem um conteúdo maravilhoso. Pois é, mas assim, eu estava na universidade, tinha 17 anos e fui apresentar um seminário. Não me preparei, era tímido, não gostava de estudar. Foi um desastre total, completo. A professora disse que eu era ridículo, que eu não fazia jus a estar no mundo acadêmico. Alguns colegas também reverberaram essa coisa da professora. E eu cheguei em casa como vítima. Contando a minha mãe que eu tinha sido humilhado na faculdade, como é que poderia uma coisa daquela, mamãe me ajude. Minha mãe escutou, acolheu e disse, meu filho, eu imagino como foi ruim mesmo. Deve ter sido horrível. Para uma professora dizer isso, é porque você realmente foi um fracasso. Ela não me apoiou, ela apoiou a professora. Graças a Deus ela apoiou a professora. E ela disse assim, você tem duas opções. Você agora desiste de estudar e culpa a professora e detona a sua vida inteira, ou você assume a responsabilidade por seu equívoco e corrige isso. Eu fiz, então tá, eu prefiro a letra B. Ela fez, você acha que começa quando? Eu disse, quando? Agora, vai estudar o que você não estudou. E ela disse, prepare o seminário e apresente para mim e para seu irmão, que era um profundo desafio. Meu irmão mais velho é uma pessoa que eu admiro profundamente, até hoje para mim um exemplo em vários aspectos. Então, para ele, para mim, é uma pessoa extremamente importante, né? E minha mãe também. Ele é psicólogo também? Não, ele é professor de literatura americana e inglesa, professor de universidade de literatura americana. Lê bastante. Então, fala vários idiomas, ele sempre foi para mim um exemplo de pessoa em vários aspectos. Então, apresentar para eles era aquela coisa. Se eu conseguir apresentar para eles, eu aprendo para qualquer pessoa. Exato. E assim eu apresentei para os dois, depois de muitas correções e críticas muito severas. Minha mãe, hashtag, é super sincera, né? Então, assim, eu fui apresentar um seminário na mesma disciplina. E quando eu terminei de apresentar, a professora fez, você tem um irmão gêmeo? Eu disse, não, por quê, professora? Porque o outro cara que apresentou aqui é um idiota completo, aqui é outra pessoa. Eu achei legal aquela reação, que a gente sai de idiota para ser uma pessoa interessante. Eu também tive um professor chamado Edmundo Gaudêncio, de psiquiatria, que me inspirou muito, porque ele era aquele professor que ele dava aula, ninguém piscava, ninguém saía, ele não fazia chamada, e os alunos que estavam assistindo aula em outras disciplinas e que não estavam aguentando meio que o tédio do professor, voltavam para assistir a aula dele. E eu pensei assim, que coisa fantástica é alguém conseguir inspirar cativante, isso, né? cativante, né? Ele até hoje é uma pessoa que eu admiro profundamente, é um professor, uma pessoa que eu admiro muito, é Edmundo Gaudêncio, psiquiatra lá em Campina Grande, é professor tanto do curso de medicina como de psicologia, e é uma pessoa querida na cidade e ainda hoje é uma pessoa muito admirável, com certeza. Que bacana. Enfim, foi isso. Hoje você sente um friozinho na barriga cada vez que você Sempre sobe, sinto um palestra? fio na barriga. A minha vontade é que alguém chegue para mim e cancelar o evento. São 2 minutos de caos. Quando eu começo a falar, eu acho que passa 2 minutos de caos. Mais uma vez eu vi a Fernanda Montenegro dando entrevista dizendo que até hoje sente esse fio na barriga, e eu pensei, então eu sou normal. Né? Eu acho, inclusive, que ela é saudável, porque indica assim, eu não estou pronto, e eu nunca vou estar pronto, na verdade, porque eu sou um eterno projeto de vir a ser. Então é preciso que eu tenha essa noção de que eu tenho muita coisa a melhorar, muita coisa a aprender, sempre com várias pessoas, e é preciso essa consciência para não me achar o cara, porque eu acho que isso é uma coisa que adoece. Quando você começa a se identificar com o personagem, você perde sua própria identidade. É importante permanecer com a simplicidade e a humildade, que é aquilo que realmente fica com a gente quando a gente está só. Muito bom. Só uma pergunta. Claro. Como é que você virou esse superstar? Eu acho que eu não virei superstar, não. Eu sou um psicólogo que dou palestra. Eu acho que, na verdade, eu sinto que
O que eu tenho falado, mais do que ser eu mesmo, é o que tem reverberado. E não é porque eu estou falando, é porque é o que a ciência está falando, é o que as pesquisas estão falando. Talvez o mérito seria da minha forma, traduzir essas pesquisas de um modo que seja compreensível a todas as pessoas. E aí as pessoas lá, dona de casa, a pessoa mais simples, ela consiga compreender aquilo que talvez apenas numa transmissão do mundo acadêmico não fique compreensível. Acho que talvez a minha grande contribuição seja fazer essa tradução. O processo de comunicação mais eficaz. Mas no mais, o conhecimento que eu trago não sou eu que eu produzo, eu não sou um gênio da psicologia, muito pelo contrário, eu apenas leio os gênios da psicologia, eu sou um psicólogo, eu leio aqui as pesquisas, eu tento interpretar aquilo, vejo como psicólogo no consultório, ou os adultos que chegam a partir de educações familiares mais ou menos capazes ou não, e aí eu faço uma ponta entre o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, as pessoas estão mostrando, e tento fazer isso nos vídeos para que possa ajudar as pessoas que estão em casa sem acessar um terapeuta ou algum conhecimento mais profundo, e que bom que tem se repercutido, mas eu não sou nenhuma celebridade não. É um prazer realmente, é isso mesmo, a contribuição é de traduzir isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Recentemente você lançou um livro, né? Eu lancei 2 esse ano, né? Eu lancei o 5 Faces do Perdão, que na verdade são 5 histórias de perdão que eu atendi ao longo do processo de consulta com autorização dos pacientes. Eu peguei 5 histórias que seriam protótipos de perdão e coloquei com a narrativa do processo, né, em que eles construíram essa escala de perdão, e ao mesmo tempo com um reforço em termos de conhecimento psicológico sobre esse processo. Então, cada história, a primeira é de um homem que queria ser alguém melhor do que ele queria ser uma espécie de celebridade, e ele tem que aprender a perdoar-se por não ter alcançado essa versão superstar dele, e que ele poderia ser feliz sendo uma pessoa como a maior parte de nós, comum. Tem a história de uma mulher que tem que perdoar uma traição afetiva, uma mãe que tem que perdoar, na visão dela, Deus, porque o filho mais novo morreu de acidente, então perdoando Deus, o título desse capítulo. Tem um homem que tem que perdoar o pai, porque é um clássico da psicologia, ele via que o pai gostava mais do irmão do que dele, e isso gerou muita dor nele. E tem um caso que eu acho que também é muito importante, que é um protótipo de terapia, que é de abuso sexual, né? Então, assim, esse foi o livro que eu lancei no início desse ano. E recentemente, reverberando esses vídeos, né, que viralizaram em relação à educação de filhos, eu lancei o Help Me Edu, que eu já vinha meio que escrevendo esse livro, só que com os vídeos meio que sendo muito vistos, eu percebi que seria interessante deixar bem claro que aquela fala era fruto de pesquisas e de conhecimento, e eu procurei fazer os 2 livros, especialmente o Help, de uma forma extremamente acessível, para que eu possa democratizar o conhecimento e não ser preconceituoso e tornar uma linguagem hermética, para que as pessoas possam compreender. Mas lá são citadas pesquisas e mais pesquisas, mas mesmo assim, de uma forma palatável, para que as pessoas possam... Não é receita de bolo, não existe receita de bolo para educar filho, eu sempre digo isso. Os métodos são, cada família sabe como vai fazer, e com filhos muda, você tem gêmeos e é diferente, as personalidades são únicas. Mas se não existe receita de bolo para educar filhos, existem várias coisas que podem dar errado. E se você souber o que pode dar errado, é muito mais fácil você conseguir dar certo. Parabéns. E por que perdão? Por que você escolheu falar sobre o perdão? Porque eu vejo quantas pessoas têm a vida destruída pela mágoa, pelo ressentimento. Quantas pessoas que têm depressão mais profunda, quando você vai lá para as causas mais profundas, você vê ressentimento. O ressentimento é algo que inviabiliza o teu presente por causa do teu passado e destrói o teu futuro. No momento em que eu perdoo, eu deixo o ressentimento no lugar que ele tem que estar, que é no passado, reconstruo e ressignifico o meu presente para ter um futuro melhor. E por isso que eu comecei a perceber no consultório a quantidade de pessoas, inclusive por minha própria experiência de ressentimento, o quanto foi libertador para mim, aquele perdão que eu consegui dar a vários personagens da minha vida, inclusive a mim mesmo, né, que é o auto-perdão, para que eu pudesse ser uma pessoa mais leve e viver uma vida mais leve. Perfeito. Onde o pessoal encontra o seu livro? Então, ele está na Saraiva, na loja física, na Cultura, na Amazon, também tem pela internet, né? Então, qualquer uma dessas lojas você vai encontrar os 2 livros, tanto Assim que Faço o Perdão como Help Me Eduque. Perfeito. Ok. Eu acho que você já é um novo Stanitiba. Não, que isso, estou longe. É um homem que deu uma contribuição à história, né, do Brasil no sentido da educação dos filhos. É alguém que nós devemos reverenciar com muita gratidão por tudo que ele ofereceu nas muitas palestras, nos muitos livros, né, que ele realmente contribuiu profundamente para quem leu e para quem o escutou. Certamente deve ter levado para casa uma forma de educar com mais competência os seus filhos.
uma gratidão imensa pelo trabalho dele. Sandro, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez. Eu que agradeço, Ângela. Gente, não sei se vocês sabem, que eu comentei em algumas lives, eu fiquei correndo atrás do Rossandro, consegui trazer ele aqui na roda como psicólogo. O que mais me impressionou em você foi a sua simplicidade, a sua humildade, o acesso. Você tem um acesso muito fácil. Você sabe que tem alguns psicólogos, não estou julgando ninguém aqui, que quando se coloca no patamar acima, pensa, estou no patamar acima. Então, estão precisando fazer terapia. Precisa fazer terapia, você acabou de falar, né? Não é verdade? Eu acho que essa humildade, você é realmente um ser humano incrível. Acho que por isso tanto sucesso, e eu te desejo milhões, milhões e milhões, muito mais sucesso na vida. Eu que agradeço, o Kendi também, parabéns por esse programa, né, por criar esse canal de acesso a esse conhecimento. Eu acho, Ângela, que na verdade eu sempre digo que ser arrogante dá trabalho. Você tem que planejar para ser chato, né? Eu acho que ser você mesmo e mais simples, o conhecimento não nos torna melhor, nos torna mais responsáveis. Nos torna mais responsáveis sobre aqueles que não têm esse conhecimento e não nos torna melhor que eles, apenas mais responsáveis, para que a gente possa levar isso para as outras pessoas. Até porque o conhecimento não é nosso, nós somos apenas reverberadores de um conhecimento que nós não produzimos, que recebemos de realmente grandes gênios e que a gente possa estar à disposição. E eu estou sempre à disposição, né? Meu WhatsApp, como você tem, meu telefone, assim, sempre que precisar eu puder, entrando aqui em São Paulo, vai ser uma grande alegria estar aqui com vocês, pode ter certeza disso. Um presente grandioso, né? Nossa, ter a presença grandioso dele aí e transmitir aí todos esses conhecimentos aí para os nossos internautas. Eu que agradeço. Eu acho que você é psicólogo de mente e de alma também. Eu acho que isso é muito importante, né? Se colocar na posição de ser humano. E como seres humanos nós somos falhos também, né, Sandro? Assim, a gente tem muito psicólogo que não quer que o outro veja a sua dificuldade, a sua fraqueza. E eu acho que quando você traz seus exemplos de vida que você coloca, foram vários assim, aqui eu não vou expor, mas assim, eu aprendi muito com seus vídeos. Cada vez que você falava, eu passei por isso, eu fiz isso, e você trazia o seu cotidiano e contava, isso te aproximava cada vez mais das pessoas, da população, que com certeza se identificou com você, e é por isso que você é esse sucesso que você é, com certeza vai ter muito mais, né, Kendi? Sem dúvida. Parabéns, estamos honrados com a tua presença. A honra também é minha, pode ter certeza disso, Ângela, Kendi, muito obrigado pela atenção de vocês aqui. Internautas, obrigada e até o próximo vídeo.